Meu nome é Bruno Paredes, sou dentista em Nova Friburgo, sou formado há mais ou menos 5 anos. O primeiro contato com o Bruno foi através de uma indicação de um outro cliente meu, dentista de Nova Friburgo. Teve um pouco de resistência, né, a princípio. Se não planejar, é difícil atender todos esses corretores, etc. E nesse dia, a minha secretária me propagou, falou, olha Bruno, o rapaz aqui para te vender um seguro. E ao apresentar para ele a consultoria do que seria o que nós estaríamos trazendo para todos os dentistas de Nova Friburgo, ele, por ter um perfil de ainda não ser casado, ter algumas responsabilidades, ele não viu necessidade no primeiro instante. A princípio eu não me interessei, porque nós temos muita coisa para pagar e sempre encarece, mais uma coisa para pagar, e a princípio eu não pensei em todas as possibilidades. A gente nunca pensa em ter algum problema. Por ele praticar o esporte, gostar de jogar futebol, andava também a cavalo, eu fui contornando as objeções dele, mostrando todo o processo, que pelo menos o DIT ele precisaria. No primeiro momento eu pensei, vou fazer o seguro, pode ser que precise um dia e tal, mas a gente nunca quer precisar. O argumento foi bem simples, eu mostrei para ele, eu peguei o valor que ele precisava mensalmente, né, e dividi pelo número de dias, 30 dias. Então o valor que ele precisava era X, ele iria fazer um investimento de Y. E dividir esse investimento em dias, para ele ver que o que ele iria investir era pouco, concernente à proteção que ele teria. E outra coisa que eu faço muito também é comparar, como ele é um profissional liberal, com o valor que ele teria que investir no INSS. E aí ele viu que de fato o valor era um valor irrisório e ele falou, tá bom cara, você me convenceu de fato, é um valor irrisório e vamos fechar pelo menos essa proteção aqui. Eu fiz o seguro há mais ou menos 2 anos, ou 2 anos e meio mais ou menos, até que acabou num evento desportivo, eu me machucando num dia comum, e foi daí que eu fui beneficiado. E antes dele me ligar para solicitar o benefício, ele havia entrado em contato comigo dizendo que iria cancelar o seguro. Ele estava passando por um momento um pouco conturbado e tal, tinha acabado de casar e ele estava com algumas contas. Foi um belo dia, eu sentei, fiz os cálculos do meu mês e eu tinha que diminuir alguma coisa. Obviamente a gente vai lançar mão de todas essas coisas que acrescentam, e o seguro foi um deles. Daí eu conversei com o Diogo, foi mais ou menos uma semana de conversa, vou cancelar. E aí eu consegui contornar também essa situação, explicando para ele a importância de agora ele estar casado, de ter uma responsabilidade a mais, né, com a família. Mostrei para ele novamente da importância de ter essa proteção. Aí ele, não Bruno, continua, você vai precisar, é pequeno, é barato e tal. E daí, de fato, foi mais ou menos 6 meses depois, foi o evento em que eu me machuquei e eu poderia ter perdido esse plano pouco tempo antes e seria bem mais complicado. E foi a hora que a mão geral chegou e pagou os 3 meses de uma só vez para ele, a importância assegurada. E ele ficou muito feliz e eu também. A gente tem que se prevenir, todos nós somos autônomos, se eu não trabalhar amanhã eu não ganho, se eu não trabalhar depois de amanhã eu não ganho, mas a conta vai vir. Você pode se machucar atravessando uma rua, cortando uma maçã em casa, foi um amparo bem importante para a gente. O Diogo me deu toda a assessoria no pós-venda, né? Porque a gente fica ansioso e quando a gente tem um problema, a gente perde até um pouco a paciência muitas vezes. E ele me atendeu 9 horas da manhã, 9 horas da noite. Ele foi muito atencioso comigo. Dentre os trâmites, ele foi narrando para mim passo a passo o que eu tinha que fazer, porque são muitos trâmites. É óbvio, a seguradora precisa ter também seu embasamento, os documentos, etc., do hospital, do médico. E quanto a isso, deu um pouco de trabalho, mas faz parte do processo normal. E graças a Deus tudo se acabou bem.